Olá, pessoal. Eu sou a Vivian Teodoro, sou professora de Direito do Trabalho e nós trabalhamos alguns temas específicos ao longo da semana. Hoje eu estou aqui com 3 alunos, o Gustavo, a Lívia e o Luciano, que trouxeram alguns questionamentos a respeito dos conteúdos que foram trabalhados. Vamos começar pela pergunta do Gustavo. Gustavo, o que é que você tem para perguntar para a gente a respeito do conteúdo que foi trabalhado? Professora Vivian, a minha dúvida seria, qual é a grande diferença para eu enxergar o dumping social para ver essa diferença em relação ao trabalho análogo ao escravo? Então vamos lá. O Gustavo trouxe uma pergunta fazendo um comparativo entre o dumping social, que foi o tema trabalhado na última aula, e o trabalho escravo, né? O trabalhador que fica submetido a uma condição análoga de escravo. Na verdade, não é que exista uma diferença muito grande e específica em relação aos dois institutos. O que acontece é que o trabalhador que é submetido à prática de dumping, a gente diz que ele trabalha numa condição análoga à condição de escravo. Trabalhando nessa condição análoga à condição de escravo, a gente consegue perceber a ofensa aos direitos trabalhistas. Quando a gente diz que um trabalhador está submetido a essas condições desumanas, atentatórias a princípios de dignidade, não deixa de ser o próprio trabalho escravo. E qual é a diferença, então? Como que eu consigo perceber que existe o dumping? Eu consigo perceber que existe o dumping quando eu consigo comprovar que a atitude da empresa é reiterada. Então, eu posso ter um trabalhador que, num determinado período, numa determinada jornada, foi submetido à condição análoga de escravo, e isso não retira dele o direito de reconhecimento dessa condição, mas quando eu falo propriamente do dumping, eu preciso demonstrar que essa atitude é reiterada. E mais, para além disso, eu preciso demonstrar a intenção da empresa, a intenção do empregador de fazer a concorrência desleal, de lançar o produto que é produzido por esses trabalhadores em condições desumanas no mercado de trabalho com uma lucratividade maior, que foi o que a gente trabalhou ao longo das aulas. Certo, Gustavo? Obrigado. Lívia, o que você trouxe para a gente? Professora, qual a habitualidade para que as horas extras se incorporem ao salário? Não há, de fato, uma determinação real, algo normatizado em relação a isso. Isso depende de meios de prova e depende de o empregador controlar e depende do empregado conseguir demonstrar que as horas foram habituais. O que a gente poderia considerar como horas habituais, gente? Aquele trabalhador que todo mês, por exemplo, realiza um trabalho em sobrejornada, essa jornada dele em jornada hora extra já é habitual. Então, se todo mês ele trabalha 10 horas num dia ou um determinado dia da semana ele precisa trabalhar em sobrejornada, isso é habitual. Então, a habitualidade das horas extras depende da demonstração dentro do dentro do contrato de trabalho em si. Luciano, você trouxe alguma questão para a gente também? Vivian, a questão que eu trouxe é sobre jornada de trabalho. O trajeto do empregador, no caso do empregado até o local de trabalho, é considerado jornada de trabalho? Se sim, caso ocorra algum acidente, algum evento, a responsabilidade é do empregador? Independente dele estar num transporte da empresa ou num transporte público, o trajeto considerado de casa ao trabalho ou do trabalho para casa é sim considerado como hora trabalhada, né? E acontecendo algum acidente, ele tem o direito dos benefícios previdenciários, auxílio acidente ou auxílio doença, a depender da incapacidade que gere. Professor, eu queria abordar a questão da evolução do direito do trabalho na proteção do direito dos trabalhadores. Quando a gente para falar de trabalho, as primeiras ideias que a gente tem é do trabalho escravo. Essa era, de fato, a modalidade que a gente tinha de trabalhador, a forma que a gente tinha. Só que ele não era reconhecido como trabalhador, mesmo porque ele não era detentor de direitos. Ele era escravo, ele cumpria ordens e sem nenhuma contraprestação por aquilo. Posteriormente, a gente tem aí outro exemplo, que seriam os servos, no período do feudalismo. Ali, à época,
a gente começa a ter o trabalho prestado em troca de determinadas prestações, em troca de roupa, em troca de panela, em troca de abrigo, em troca de proteção política, e a gente ainda não considera que seria, então, a forma de trabalho reconhecida hoje pela Constituição, reconhecida hoje pela legislação. A ideia de proteção ao trabalho mesmo, ela começa a surgir com a Revolução Industrial. À medida em que o trabalho manufaturado começa a ser substituído pela maquinofatura, a gente passa a ter a necessidade de operários. Pessoas que soubessem, então, lidar, trabalhar, manusear aquelas máquinas. Então, o que acontecia muito? Ofensa aos próprios direitos. Direitos que sequer existiam. Eu digo ofensa ao que a gente tem reconhecido hoje. Mas nós tínhamos mulheres, nós tínhamos crianças que trabalhavam em jornadas exaustivas. Nós tínhamos o trabalhador, ele se submetia a essa condição porque a oferta de trabalhadores para o mercado era muito maior. Então, aquele que se submetia a qualquer condição, ele era contratado, porque era disso que eles precisavam, né? Eles não precisavam de um trabalho técnico específico. Antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha aquele determinado produto que era pronto, preparado especificamente para você. Então, você, Gustavo, queria comprar um sapato, por exemplo. Você ia lá, encomendava e o sapato era produzido para você. Quando a gente vem para a época das máquinas, a evolução disso, a gente começa a ter o trabalho em escala. Né? A produção em escala, desculpa, o trabalho não, a produção em escala. Então, eu não produzia mais para o Gustavo, eu produzia em massa. E a gente precisava desse tipo de trabalhador, que conseguisse manusear essas máquinas. Só que as máquinas ainda eram em período de teste. Então, acidentes de trabalho, mutilações em crianças, em mulheres, em homens, em quem se submetesse àquelas determinadas condições. Então, as primeiras ideias de proteção surgem quando a gente começa a estabelecer jornadas de trabalho máximas. E a gente tem o Moral and Health Act, que é o primeiro ato, a primeira norma que vem a garantir alguns direitos. Só que a época garantia uma jornada de 12 horas, independente de ser mulher, de ser criança. Inclusive, para criança era permitida essa jornada de trabalho. E a época proibia-se o adicional noturno. Quando a gente fala dessa aquisição desses direitos, dessa evolução, a gente fala de uma construção de direitos sociais mínimos. E aí a gente falou um pouco na aula também sobre isso, que a gente se remete à ideia constitucional dos direitos de segunda dimensão, né? Que for a época da Revolução, começam a surgir os movimentos sociais em busca de garantias mínimas. Né? É lógico que isso passou por uma evolução, a gente passa ainda, essa evolução ela é constante. Se a gente observar, a nossa CLT é de 1943. Então, diversos outros institutos, diversas outras normas foram surgindo ao longo disso, ao longo de todo esse percurso, digamos assim, visando garantir normas de direito mínimas, né? Normas básicas para a proteção do trabalhador, se a gente imagina ele, identifica ele como uma pessoa detentora de dignidade, de direitos mínimos à garantia dessa dignidade. Certinho? Lívia, o que você tem mais aí de dúvida para gente? Professora, eu quero saber se o intervalo de 15 minutos dado à mulher antes do início da hora extra inibiria a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Bom, a pergunta da Lívia é relacionada a um tema relativamente recente. Em 2014, o STF julgou constitucional o artigo da CLT que trata do intervalo de 15 minutos que a mulher tem direito antes do início de uma jornada em sobrejornada, de uma hora em sobrejornada. A gente falou bastante ao longo das aulas sobre intervalos intrajornadas, intervalos interjornadas, intervalos especiais, e esse seria um tipo de intervalo especial, só para a gente contextualizar onde estaria isso dentro do nosso conteúdo. Quando a gente fala desses intervalos especiais, a gente fala também de proteções que são
especiais. Então, eu tenho jornadas, intervalos especiais, por exemplo, para quem trabalha com datilografia, para quem trabalha em câmaras frigoríficas. E isso visa uma proteção que vem de regras de saúde, medicina e segurança do trabalho. Quando surge a ideia e quando a CLT insere no seu texto normativo esse intervalo de 15 minutos, isso vem da ideia de que a mulher tem uma dupla jornada. Então, a gente vem de uma ideia cultural de que a mulher que chega em casa e cuida dos filhos, ela que arruma a casa, ela que organiza o lar. Então, em razão dessa dupla jornada, surge, então, esse intervalo de 15 minutos, que durante muito tempo foi questionado. Questionado em que sentido, gente? Questionado se esse intervalo seria ou não constitucional. Então, durante muito tempo se discutiu, várias decisões chegaram aos tribunais, TST, até chegar ao próprio STF. E diferente do que alguns argumentavam, que é exatamente a pergunta da Lívia, não, ele não inibe, tá? Essa questão da contratação por esse período das mulheres, ainda que exista esse intervalo, não inibe. Pelo contrário, o mercado de trabalho está abarrotado de mulheres trabalhando e a mulher vem ganhando força, vem ganhando corpo nas contratações aí dentro do mercado de trabalho. Nós vamos fazer então um breve intervalo e voltamos em seguida com mais questões dos nossos alunos no Saber Direito Responde. Olá, estamos de volta com o Saber Direito Responde para continuarmos respondendo aos questionamentos dos nossos alunos. Luciano, qual a dúvida que você trouxe aí ainda em relação ao conteúdo que foi trabalhado durante a semana? Vivi, um assunto que eu trouxe é sobre a equiparação salarial. A minha dúvida incide na terceirização da atividade meia do serviço público. É possível equiparação salarial nesse sentido? Em regra, Luciano, a equiparação salarial ela não é possível por determinação do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, tá? No serviço público. Então, qual é a grande discussão? É um tema controverso, a gente vai encontrar decisões tanto para quem entenda que pode-se equiparar o terceirizado com o servidor público, e vai encontrar decisões que vão dizer que não se equiparam, tá? Isso vai muito, a gente vai conseguir identificar isso muito relacionado a um caso concreto. Quem defende que não, vai dizer que eu não posso equiparar porque um dos princípios, uma das características que é necessário para eu ter equiparação é que seja o mesmo empregador. Quando eu falo de terceirização, quem é o terceirizado, ele tem um vínculo direto com a empresa terceirizadora do serviço, né, que faz a seleção desses empregados e aloca dentro de determinados órgãos públicos. E a pessoa que eu estou buscando a equiparação, ela não está vinculada a esse mesmo empregador. Quem defende faz uma analogia com os contratos temporários. E aí a gente tem decisões para ambas as partes. Aí vai depender muito do caso concreto e do que você quer argumentar dentro daquele contexto específico. De onde vem a preocupação do legislador ao estender os mesmos direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, ele estender esses direitos aos trabalhadores domésticos, que antes eram esquecidos pela nossa Constituição? Vamos lá. Gustavo, o que a gente tem em relação ao doméstico? Até bem pouco tempo, a gente tinha pouquíssimos direitos garantidos a eles. Quando a gente fala de uma preocupação do legislador, a primeira coisa que a gente se remete é por que eles não eram identificados como empregados urbanos, né? Lógico que existem alguns critérios específicos, existem elementos, né, caracterizadores de um trabalho doméstico que são bem parecidos com os elementos caracterizadores de uma relação de emprego comum. A ideia do legislador surge, né, porque até então a gente tinha alguns direitos como salário, né, como o próprio jornada de trabalho a gente vê agora recente, mas alguns direitos já eram garantidos, né, INSS, a garantia do salário mínimo. A gente tem uma convenção, que é a Convenção 189 da OIT, que ela é de 2011. Então, a Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela traz preocupações
com o trabalhador doméstico. Então, daí começa-se a pensar na ampliação desses direitos também. Não só daí especificamente, mas até de um contexto social. Mas a convenção ela deu mais força para todo esse processo legislativo. A convenção ela ainda não está ratificada pelo Brasil, tá? Então, para ela ter força dentro, né, do nosso contexto aqui nacional, ela precisa ainda ser ratificada. Mas ela já vale, porque ela já foi ratificada por outros 2 países. Com base nas regras que estabeleceu a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a PEC das domésticas começou a trabalhar também essa garantia desses determinados direitos. Então, em 2013, a Constituição foi alterada via emenda constitucional 72 de 2013, que já trouxe uma ampliação dos direitos ao trabalhador doméstico. Entretanto, alguns direitos permaneceram sobrestados, vindo a serem incorporados e vindo a serem, de fato, implementados com a Lei Complementar dos Domésticos, que é de 2015. Então, a partir da promulgação, então, da lei, o trabalhador doméstico passa, de fato, a ter todas as garantias também constitucionais. Lógico que existem peculiaridades, tá? Então, para o trabalhador doméstico, em que pese ele agora ter os direitos constitucionais garantidos, alguns direitos são aplicados de forma bem específica ao trabalhador doméstico. Certo, Gustavo? Lívia, você tem mais algum questionamento? Tenho sim, professora. A jornada de trabalho pode ser prorrogada? Com relação à prorrogação de jornada, as sobrejornadas. Em regra, gente, a Constituição Federal estabelece que a jornada seja de até 8 horas diárias, tá? Por acordo ou convenção coletiva, a jornada pode sim ser convencionada por um período superior às 8 horas diárias. Não acontece só por acordo ou convenção. A jornada ela também pode ser convencionada a maior por iniciativa entre empregado e empregador. Um acordo, tem que ser um acordo, tá? Entre empregado e empregador. O que não pode é essa jornada já ser pré-contratual. Então, no momento da assinatura do contrato, eu já assinar o contrato de trabalho sabendo que haverão horas extras. Isso não é permitido. Agora, o trabalho em sobrejornada, ele pode sim ser convencionado, desde que se respeitem os limites também de interjornada, que é de 11 horas, né, entre o término de uma jornada e o início de outra, e desde que a regra geral de que não ultrapasse 10 horas diárias. Além dessas 10 horas diárias, existe a possibilidade também da prorrogação de jornada em casos de necessidade extrema da empresa. Então, alguns exemplos que a gente tem. Época de carnaval, por exemplo, agora. As pessoas que trabalham na produção de fantasias, eles têm prazo para entregar. Então, mediante acordo e mediante comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego, essa jornada pode ser extrapolada além das 2 que já é permitida, tá? Por acordo ou convenção. Mas aí tem que ser comunicado com prazo de 10 dias úteis ao Ministério do Trabalho e Emprego e tem que demonstrar a necessidade efetiva do serviço. Então, essas são as possibilidades aí de extrapolação além do limite que já é estabelecido. Luciano, você tem mais algum questionamento referente ao nosso conteúdo? Aproveitando a pergunta da colega, a respeito da prorrogação de jornada, a quem tem o poder de controle dessa prorrogação, o empregado ou o empregador? A pergunta do Luciano é uma continuidade da pergunta da Lívia, né? Quem teria a obrigatoriedade de controle de fato, Luciano, é o empregador, tá? Principalmente se a empresa tiver mais de 10 empregados. Até porque isso, numa ação judicial, quem tem o ônus de provar que a jornada não aconteceu é o empregador. O ônus da prova ele é invertido. Então, é o empregador que, mantendo mais de 10 empregados, mantém também, atrai para si a obrigação de controlar a jornada de trabalho desses empregados. Através de quê? Controle de registro de ponto, ou manual ou digital. Lógico que não é só quem tenha 10 empregados, senão a gente faz essa interpretação de que então só a empresa que for grande, que tiver mais de 10 empregados, que vai ter que manter controle. Não. A diferença é que essas empresas que têm mais de 10, o ônus da prova é automaticamente aí invertido por força de jurisprudência, das súmulas e do próprio texto da CLT. Se eu tenho menos de 10 empregados, aí cabe ao empregado demonstrar que exerceu as horas extras, as horas em sobrejornada.
Gustavo, tem ainda algum questionamento, algo que você precise ser esclarecido? Eu acho que a dúvida maior, professora, com certeza seria o salário. A Constituição traz algum princípio constitucional de proteção ao salário desse empregador? Traz. A Constituição, na verdade, não a Constituição de forma específica, mas o aparato constitucional que a gente tem, né? As normas que a gente tem 2 princípios, e aí a gente traz esses princípios aqui para a realidade do direito do trabalho. Então, dentro do direito do trabalho, a gente tem 2 princípios. Quando a gente começa a aprender a matéria de direito do trabalho, a gente vai ver toda aquela parte principiológica. Existem 2 princípios protetores do salário do trabalhador, que é o princípio da irrenunciabilidade salarial e o princípio da intangibilidade salarial. O que seriam esses 2 princípios, Gustavo? O princípio da irrenunciabilidade, pelo próprio nome a gente já consegue fazer uma inferência. Eu não posso renunciar, né? Princípio da irrenunciabilidade, princípio da intangibilidade, tá? Então, irrenunciável é o salário, intangível é o salário. Então, o empregador, ele não pode alcançar esse salário do empregado. Pode efetuar descontos? Depende. Os descontos, eles só vão ser efetuados do salário do empregado por parte do empregador, desde que esteja acordado em contrato e desde que fique provado o dolo por parte do empregado em causar aquele determinado dano. Tá? Então, somente nessas 2 hipóteses, e existe súmula que estabelece que nos casos de plano de saúde, de contratação de clubes, né, para cultura, para lazer, também pode, mas isso tem que ser contratual. Assim como o desconto para o dolo tem que ser contratual, o desconto, ainda que seja um benefício para ele, também tem que ser contratual. E o princípio eu falei da irrenunciabilidade ou intangibilidade, e o princípio da irredutibilidade salarial, né? Eu não posso, de forma abrupta, reduzir o salário do empregado. Isso é garantido. É lógico que não é um princípio engessado, até porque é norma principiológica, né? A gente conhece um pouco disso, mas não é permitida a redução feita no salário do trabalhador. Então, são essas as formas que a gente tem de protegê-lo. Lívia, o que você trouxe mais para a gente aí em relação aos conteúdos da aula? Tem mais algum questionamento, algo que você queira saber? Tem sim, professora. Aproveitando o tema a respeito de salário, qual é a diferença entre salário e remuneração? Vamos lá. A pergunta da Lívia é em relação a salário e remuneração. Seria ou não a mesma coisa? Tem diferença? Gente, parte da doutrina entende que se trata do mesmo instituto, mas se assim fosse, a própria legislação não trataria como institutos diversos, tá? Qual é a forma fácil que a gente tem de gravar, Lívia? Remuneração é o todo, enquanto salário é uma espécie de remuneração. Então, o que seria remuneração? Remuneração é o salário mais aqueles pagamentos indiretos que são realizados ao empregado. E salário é o quê? Salário é uma prestação pecuniária, é um valor, um determinado valor que é pago em pecúnia, em dinheiro ou em utilidade. A gente falou um pouco nas aulas também do chamado salário-utilidade, salário in natura, né? Então, a possibilidade que existe de pagamento em vestuário, em pagamento através de alimentação. Lembrando que o pagamento não pode ser todo feito em utilidade. Senão a gente entra no sistema que a gente chama de truck system, que é o sistema de trocas, né? Eu trabalho para receber em troca determinados produtos. Isso não é permitido se isso for a regra, tá? A troca é permitida, a troca de parte da remuneração, de parte do salário em pagamentos em utilidade, mas desde que não seja o percentual integral, tá? E lembrando também que o salário-utilidade não pode ser com drogas nocivas, tá? Então, cigarro, bebidas alcoólicas não podem fazer parte do que a gente chama de salário-utilidade. Então, o que seria remuneração para você fixar? Remuneração, se a gente fosse colocar numa fórmula, seria igual ao salário mais pagamentos indiretos. Um exemplo de pagamento indireto são as gorjetas. As gorjetas são valores que o empregado recebe de terceiros. Esses valores não são pagos pelo empregador, né? Eles são pagos por terceiros, por isso que a gente chama de pagamento indireto.
Então, eu quero agradecer a presença dos nossos alunos, Gustavo, Lívia e Luciano. Vocês enriqueceram demais esse momento hoje. Eu espero que essas dúvidas de vocês possam alcançar outros alunos que estejam aí, né, que tenham assistido, participado conosco ao longo da semana. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a audiência e a gente se despede por aqui. Fica com vocês mais um Saber Direito Responde. Obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.